sejam bem-vindas ao episódio número 2 do nosso podcast, o equilíbrio entre cuidarmos e deixarmos ser cuidadas. Nós chegamos hoje num tema importante dentro dessa conversa que nós temos construído. No episódio anterior nós falamos sobre cuidar e hoje nós vamos falar sobre a importância de deixarmos ser cuidadas. Bom, nós falamos no episódio anterior, Sara, que em Gênesis capítulo 1, já no início, Deus instituiu o cuidado como uma bênção. E é muito interessante porque em Gênesis 1 e 2 nós vimos isso muito claramente. Deus a todo momento orientando o homem e a mulher para cuidarem da criação. Ele coloca o homem no jardim, ele decide então como que o homem deve cuidar, o que o homem deve fazer com o jardim. Isso tudo antes da queda. Depois, quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis e a queda acontece, é interessante porque nós percebemos que aqueles que receberam o mandato de cuidar, a bênção de cuidar, agora Deus cuida deles, porque ali depois da queda, logo depois da queda, Deus então percebe, eles também se reconhecem como nus, e eles percebem então que eles precisam de roupa, e Deus dá então, roupa para eles, roupa de animais para eles. Então, nós percebemos um Deus que cuida daqueles que foram chamados para cuidar. Então, eu acho que essa é uma parte bonita da história, porque Deus não simplesmente deixa ali eles, Nós temos já até aqui a ideia de que eles deveriam cuidar e Deus agora diz, agora eu vou cuidar de vocês também. Não que não teria feito antes, mas aqui fica muito claro isso. E eu fico pensando sobre nós, hoje, as mulheres de hoje, da nossa geração. Nós cuidamos, e cuidamos de muitas coisas, muitas vezes até cuidamos de coisas que não eram para ser cuidadas, mas cuidamos de tudo, mas eu acho que nós temos tido uma grande dificuldade em reconhecer a necessidade de nós sermos cuidadas. Por que para tantas mulheres, Sara, é tão difícil permitir-se ser cuidada? Eu acredito que isto se baseia numa visão distorcida, principalmente aqui de 3 coisas. Daquilo que é o cuidado, tal como já tivemos a falar, do nosso próprio valor e da nossa identidade e até da forma como nós vemos Deus. Se eu acredito que eu só tenho valor quando estou a dar alguma coisa, então receber vai parecer quase uma coisa imerecida. Olha, que forte isso! Então nós vamos passar a ver o cuidado como um luxo. Mas é só um luxo para nós mesmas, porque os outros nós estamos disponíveis para cuidar e nós vamos. E nós não queremos ser um fardo, nós não queremos preocupar as pessoas. Mas isto traz aqui uma pergunta muito importante. Será que quando nós estamos a cuidar dos outros, nós olhamos para os outros como um fardo? Será que nós olhamos para os outros assim como uma preocupação? Então porquê é que nós nos deixamos ter essa imagem de nós próprias? Claro que isto é uma gestão interna muito complicada. E aqui, tal como já falámos no outro episódio, a facilidade de nós cairmos na cultura do eu também nos pode constranger aqui um bocadinho a não querermos ser cuidadas ou não cuidarmos de nós mesmas, com medo aqui, se calhar, de viver uma visão egoísta do cuidado. Mas, mais uma vez, se nós tivermos o nosso valor, a nossa identidade em Cristo bem firmados, nós vamos ter uma maior facilidade em viver uma vida de culto racional a Deus do que um culto a nós próprias. Então, acho que para ambos os pontos, esta questão do nosso valor, da nossa identidade, perceber quem é Deus, é bastante importante, porque vai-nos ajudar a ficar na linha e não a cair nem para um lado nem para o outro. E eu aqui fiquei a refletir numa coisa bastante importante. O próprio Jesus foi cuidado, ele deixou de ser cuidado. Logo no começo, ele veio como um bebé totalmente dependente. O próprio Deus precisou de ser totalmente cuidado. E ao longo do seu ministério, ele aceitou hospitalidade, ele não tinha a sua casa, muitas vezes aceitou refeições. Nós vemos em Lucas 8, 1 a 13, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus, cuidavam do ministério de Jesus. Será que então nós vamos chamar o verdadeiro servo de egoísta? Uau! Quanta coisa, só aqui já dava um outro podcast. É verdade. E o que você acha que acontece, você que entende melhor essa parte da mente também, o que acontece emocionalmente quando a mulher assume o papel de cuidadora, mas ela não reconhece as suas necessidades como alguém que precisa ser cuidada também? A mulher começa a desconectar-se de si mesma. E eu acho que aqui é um ponto-chave para a questão de não cairmos no equilíbrio.
nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma personalidade, nós temos certas características porque nos foram dadas pelo próprio Deus. Claro que temos a questão da carnalidade e há coisas que precisam de ser trabalhadas. Mas, tal como também já foi referido, aqui o sacrifício próprio não é uma negligência. E quando nós assumimos este papel só de cuidar, nós vivemos até uma falsa empatia, uma empatia não saudável. E surge cansaço emocional. Começamos aqui a ganhar um ressentimento silencioso com os outros, com nós mesmas. Temos uma sensação de que somos invisíveis. E a nossa identidade perde-se no meio disto tudo, porque liga-se àquilo que nós fazemos e não a quem nós somos. E sermos quem nós somos também é uma bênção que nos foi dada por Deus. Então, pronto, lá está. É sempre preciso um equilíbrio. O equilíbrio, para mim, é o ponto-chave em tudo. Só que muitas vezes pode ser difícil de alcançar. E acho que aqui também ter presente que nós fomos criadas para funcionar como um todo. Nós não somos partes separadas. Não, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, eles funcionam como um todo. Nós não podemos cuidar apenas de uma área e achar que está tudo bem. Não é... É importante ler a Bíblia todos os dias, claro, mas isso não pode descurar, por exemplo, nós cuidarmos do nosso corpo. Exato. É bom nós irmos, por exemplo, fazer uma caminhada, ir ao ginásio, mas isso não pode colocar de parte nós cuidarmos da nossa saúde emocional. Nós temos de funcionar como um todo. Quando uma parte é ignorada, mais cedo ou mais tarde, o resto do corpo vai sentir. E aqui é interessante que até, se nós virmos, o corpo de Cristo é assim, não é? Quando o membro não está bem, toda a igreja sente. E o nosso corpo também. Se uma parte não estiver bem, tudo o resto vai sentir. Então, quanto mais nós só dermos, mais nós vamos colocar o nosso valor aí. Nós vamos achar que só temos valor quando estamos a dar. E isso vai criar uma sensação de vazio gigante em nós também. E isso não é um amor saudável. É um esgotamento que vai estar disfarçado de virtude. A nossa identidade deixa de ser como uma filha de Deus, mas nós tentamos ter o papel do próprio Pai, de querer salvar e de cuidar de todos aqueles que nos rodeiam. E é interessante você tocar nesse assunto, porque isso vira uma sobrecarga muito grande, isso fica muito pesado, porque foge do propósito original. Né? O propósito, logo em Gênesis, a gente vê que tanto a gente é chamado para cuidar, como Deus vem para cuidar de nós. Mas eu penso assim, geralmente ser cuidada por Deus talvez seja algo mais natural nosso, porque Deus não nos deixa outra possibilidade. Ele cuida de nós, né? Por mais que a gente nem perceba muitas vezes, mas Ele cuida de nós. A palavra diz que Ele cuida de nós até quando nós dormimos. Nós desligamos de tudo e Deus cuida de nós. Mas eu acho que às vezes a dificuldade está em nós cuidarmos de nós, né? E olhar para o autocuidado, como você já disse anteriormente, como uma necessidade mesmo, como uma expressão do amor de Deus também, de a gente aprender a cuidar da gente, e também de outras, né? Às vezes a gente percebe que às vezes nós passamos algumas lutas sozinhas, nós não queremos abrir a nossa vida, porque a gente acha que nós não devemos fazer isso por vários motivos, né? E isso deixa tudo muito mais pesado, né? E nós começamos a viver uma vida fragmentada, como você disse. A gente coloca algumas caixinhas, né? Então eu fragmento tudo. Mas isso tudo que a gente está falando tem um custo psicológico, né? Do ponto de vista psicológico, existe um custo, isso emocional, né, talvez até físico também, espiritual, para nós, enquanto mulheres, quando passamos por isso. Exatamente. E acho que foi muito interessante agora separares aqui por áreas. Não vai ter só um custo emocional, vai ter um custo em todas as áreas. Nós vamos passar a ter uma imagem errada de Deus, porque depois as coisas vão começar a correr mal e nós vamos ficar, Deus, porquê é que tu permitiste isto? Mas, na verdade, nós vamos estar a... E é duro de pensar assim, mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E o nosso corpo, a nossa mente e o nosso corpo estão bastante ligados. Eu sou uma pessoa que sofre muito com isso, eu sou uma pessoa muito somática, ou seja, eu sinto tudo no corpo. E cada vez vemos mais isso. Nem que seja dores nas costas, dores de cabeça. E isto, infelizmente, começa a ser bastante normalizado. E o custo psicológico é real, é cumulativo e muitas vezes até é silencioso. Há muitas lutas que as pessoas passam sozinhas, que não fazem a mínima ideia que a pessoa do lado está a passar exatamente
ou quase exatamente, pela mesma coisa. E a carga deve ser partilhada. A carga não é para viver sozinha, porque senão vai se tornar em sobrecarga. E temos aqui a questão de, se nós não nos deixamos ser cuidadas, nós vamos estar num modo constante de alerta. O corpo vai funcionar dentro das suas limitações, a mente vai resolver, mas cá dentro vai estar a criar um desgaste cada vez mais progressivo. E este desgaste pode manifestar-se com ansiedade, irritabilidade, cansaço crónico, aquela sensação de vazio, até alguma perda de sentido. E admito que não fui ver aqui estatísticas, mas se nós formos ver o desgaste, ou cada vez, nós ouvimos mais pessoas a dizer que entraram em burnout, que tiveram um desgaste. Lá está, porque cada vez é pedido mais e isto acaba por ser normalizado na sociedade. Nos nossos trabalhos isto é totalmente normalizado. Se nós não fizermos 1 hora a mais que não é paga, como assim não o fizemos? Como é que nós estamos a cumprir o nosso horário normal? Então, quando nós só damos, vai haver aqui um déficit físico, emocional e espiritual. E acho que uma coisa também muito importante, nós não estamos só a afetar o nosso presente, nós estamos a afetar o nosso futuro. Nós não nos estamos a afetar só a nós, nós estamos a afetar todos aqueles que nos rodeiam. E claro que isto pode ser visto como um peso, mas é um facto. A forma como nós estamos vai ter impacto nas pessoas que nos rodeiam. Estes hábitos, estes comportamentos, estas crenças que nós criamos não nos vão impactar só no presente, nós vamos construir a nossa vida à volta daquelas crenças. Se, por exemplo, eu agora no meu estágio acreditar que eu não posso só fazer o meu horário de trabalho e começar já a viver uma vida à volta disso, um dia, quando eu for casada, queira Deus que esteja para breve, e a constituir, e a constituir família, vou descuidar a minha família porque vou acreditar que tenho de estar mais tempo no trabalho. Exato, portanto, muito isto bem. Não é só uma coisa do presente, isto é uma coisa que vai ter impacto também a longo prazo. E vamos começar a acreditar, quando nós não nos deixamos ser cuidadas, vamos começar a acreditar que nós não precisamos do outro. Não, muitas vezes não fazemos isto de uma forma consciente, ou seja, não caímos na parte do egoísmo de eu não quero saber do outro, eu não quero o outro na minha vida, mas inconscientemente, quando nós fazemos tudo sozinhas. E, aliás, se formos ver num casamento, se o nosso marido nos quiser ajudar e nós só estamos, não, eu quero fazer tudo sozinha, o que é que nós lhe estamos a dizer? Estamos a dizer, eu não preciso de ti, eu vou fazer as minhas coisas à minha maneira. E acho que aqui um ponto bastante importante, e até uma luta pessoal, que é, quando nós não cuidamos destas nossas áreas, nós estamos a descuidar uma coisa que nem sequer nos pertence, mas algo que nos foi confiado. Nós temos 1 Coríntios 6, 19 a 10, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por um alto preço, por um bom preço. Portanto, quando nós nos estamos a negligenciar numa ideia que estamos a viver um sacrifício saudável, isto não é humildade espiritual. E muitas vezes nós aqui trocamos as ideias. Nós não estamos a ser responsáveis por algo que Deus nos confiou. Então, quem nunca se permite ser cuidada vai transformar o cuidado num peso. E o cuidado é uma bênção, tal como já vimos. Isso é uma ideia bastante importante. Claro que com a queda foi-se perdendo, mas torna-se um peso, seja a receber como a dar. Muito bom. E eu acho muito interessante porque essa questão de nos deixarmos ser cuidadas passa por muitas coisas na nossa vida. E muitas vezes nós também não fomos ensinadas para isso também, porque nós viemos também, nós mulheres temos esse, vamos dizer assim, esse defeito de achar que nós temos que fazer tudo. Né? Então nós criamos essa ideia de que nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e que quanto mais produtivo e quanto mais coisas nós fazemos, nós nos tornamos melhores. E você já falou sobre isso também aqui. E isso nos leva para um lugar também de simplificar a vida, não é? Sim. Às vezes nós não deixamos ser cuidadas, nós não cuidamos bem também, está tudo muito desregulado, porque nós abraçamos o mundo, nós queremos abraçar a tudo e a todos. Existe um lugar para cada coisa, existe um momento para a gente cuidar, um momento para ser cuidada, porque a gente está falando muito sobre equilíbrio aqui. Então, eu acho que Deus, como um pai perfeito, e nós criados à imagem desse pai perfeito, nós somos chamadas para esse lugar, né, de entender o lugar de cada coisa na nossa vida. Não é? Sim.
Bom, hoje nós concluímos, então, o segundo episódio. Foi muito boa essa conversa, Sara. Dava para a gente ficar muito tempo aqui. E nós queremos agradecer por todas que estiveram conosco até aqui. Fiquem conosco para o próximo episódio. Voltem, né? Para o próximo episódio. E nós vamos concluir no próximo episódio a falar sobre o equilíbrio. Nós vamos profundamente aqui tentar, de forma mais profunda, entrar nessa parte do equilíbrio. Portanto, Sara, fica convidada para continuar comigo. Obrigada. Continuar conosco. E até a próxima.